O turismo é uma vocação natural do Rio de Janeiro e a cada dia se consolida como um importante gerador de renda para o Estado. Com a aproximação da final da Copa e das Olimpíadas, a procura tende a crescer. O foco do programa de hoje é o turismo de negócios e o que o Estado deve fazer para atender a demanda crescente. Pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, em parceria com o Ministério do Turismo e a Embratur, mostra que dos 42 eventos internacionais ocorridos no país entre 2007 e 2008, 12 foram no Rio de Janeiro. Para conversar sobre as possibilidades turísticas do Estado, estão no estúdio Rosana Beth, presidente da Associação Brasileira das Empresas de Eventos do Estado, Arthur Repsoldi Neto, da GL Eventos Brasil, responsável pelo Rio Centro, e Paulo Michel, vice-presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Hotéis e do Sindirio. Para começar, vamos ver o que dizem as pessoas que trabalham na organização dos grandes eventos. Esse evento que nós estamos realizando, o Fashion Business, ele está fechando o seu dia na casa de 420 milhões de reais para o mercado interno apenas, sem contar a exportação. Então, se a gente multiplicar isso por 11 eventos, 12 eventos ou as dezenas de eventos que acontecem no Rio de Janeiro, nós vamos estar falando de bilhões de reais em faturamento. Então isso é uma coisa fundamental para a economia. É uma oportunidade, né? Como tem muito desemprego por aí, é um jeito de você ganhar um dinheiro. Dependendo do evento, a gente tira mais do que um salário mínimo uma semana. Nós temos trabalho o ano todo. É um trabalho mais corrido, porque a carteira assinada você tem aquele certo período, né? Tem que corresponder tudo certinho. Agora evento não, evento você não tem hora só tem hora para pegar, não tem hora para largar. O Rio de Janeiro está na frente de muitos negócios, porque Copa do Mundo, vai ter os Jogos Olímpicos, então realmente eu tentando entrar no mercado desse porte de evento, entendeu? Que vai gerar bastante negócio, eu acho. Temos eventos pequenos que são 30 funcionários, mas como eventos enormes que geram mais de 150 empregos. Das pesquisas que nós fazemos com congressistas, de cada 10, 9 preferem fazer os eventos no Rio de Janeiro, mas para isso tem que ter um equipamento muito bom. Significa bons hotéis, significa bons restaurantes, um serviço de segurança importante, segurança pública tem que estar bem funcionando, tem que estar funcionando muito bem, os aeroportos têm que estar em condições de receber. Então isso tudo são as ferramentas, são os equipamentos que a gente precisa ter do poder público. Bem, infelizmente não dá para a gente começar o programa sem falar da aprovação da emenda pela Câmara Federal que retira do Rio de Janeiro grande parte dos royalties, né, para os próximos anos. E aí eu queria ouvir de vocês, qual a opinião de vocês em termos de qual impacto para o setor de turismo? Bom, acho que o impacto é catastrófico, né, porque, na verdade, o setor de turismo ele é um setor que depende de infraestrutura. A cidade boa para o turismo de negócio é a cidade boa para o morador, é o estado bom para o morador. Então, tudo que impacta a vida do morador impacta o visitante, seja saneamento, seja meio ambiente, segurança, transporte. O visitante de negócios, o turista, ele quer que a cidade tenha o que o morador também quer. Então, uma das grandes deficiências nossas é a questão de infraestrutura. A nossa infraestrutura hoje é precária, ela precisa crescer muito para os grandes eventos e os investimentos são muito grandes. Então, nós não estamos falando de valores muito altos nos investimentos necessários à infraestrutura. Então, eu acho que o impacto é muito grande. A gente tem a convicção de que essa questão vai ser resolvida, porque não é possível se tirar essa quantidade de recursos do Estado do Rio de Janeiro. Rosana, o governador disse, esquece Copa, esquece Olimpíadas, não vai ser possível fazer. Exatamente, né, o impacto que pode ocorrer em relação a isso, porque, né, eu já li hoje, por exemplo, que eles falando que, enfim, isso não vai atrapalhar, porque os recursos são federais, mas com certeza impacta, porque independente dos recursos que o governo federal vai aportar, nós temos, além de tudo que o Arthur falou, a gente não pode esquecer de uma coisa que é mais importante ainda, que é o serviço, e que é a capacitação das pessoas.
E isso, né, é investimento também. Eu acho que, sim, nós da BIOC estamos muito preocupados, porque uma das nossas maiores lutas é exatamente essa, quer dizer, é ter uma ferramenta, né, uma briga que a gente já faz há alguns anos, muita coisa melhorou, mas está longe, ainda precisa melhorar muito, porque a gente está brigando, hoje o Brasil, no Rio a gente briga com grandes destinos, né, o Brasil não ficou quieto, as outras cidades não ficaram quietas, as outras cidades evoluíram e hoje tem grandes ferramentas, grandes, né, locais, mas não é só isso. A gente precisa de mais local, a gente precisa de infraestrutura, porque as pessoas precisam de mobilidade. E isso vai impactar, sim, porque independente dos recursos federais, a gente tem os recursos que a gente tem que fazer por aqui mesmo, né? Paulo. Sem dúvida, concordo com o que os dois falaram. Acho que nessa hora o que menos a gente pode perder no Rio de Janeiro é capacidade de investimento. Né? Eu tenho certeza que os projetos que ganharam não só a Copa do Mundo, como também as Olimpíadas que vêm para o Rio de Janeiro, foram desenvolvidos em cima de investimentos que terão que ser feitos. E esses investimentos só serão possíveis com capital. Quer dizer, a gente não pode perder isso numa hora dessa. E assim, eu queria só aproveitar para lembrar assim, que o mercado do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, principalmente a cidade do Rio de Janeiro, ela não vive só de Copa do Mundo e de Olimpíada, né? Eu acho que o Arthur tem esses números aí melhor do que eu, a quantidade de eventos que a gente hoje, por exemplo, nesse momento que a gente está aqui reunido, a quantidade de eventos que está acontecendo na cidade, no estado, é imenso. Então, isso é uma preocupação, porque isso a gente precisa dar continuidade a milhões de coisas, a milhões de projetos que tem que fazer a cidade realmente cada vez melhorar em termos de serviço, de capacitação e de infraestrutura, para que a gente continue recebendo esses eventos. E eu acho que esse tipo de coisa, esse tipo de matéria, esse tipo de confusão que está acontecendo numa mídia externa, isso de certa forma prejudica o Rio de Janeiro, porque se alguém está num momento agora, né, Arthur, de decidir de disputa para o Rio de Janeiro para um evento daqui a 2 anos, fala assim, bom, e aí, vou ou não vou? Não, acho que isso também pesa, de certa forma, numa disputa. O mercado todo espera, no mercado espera que esses investimentos aconteçam para que a gente possa ter perenidade, que a gente possa trazer outros eventos, claro, não só eu acho que existe uma questão, o Rio passou, é inegável, todos sabemos, por um período longo de esvaziamento econômico, e aí esse é o momento da retomada. O momento da retomada ele não vai acontecer se não houver capacidade de investimento. Então, isso ele fere de morte a capacidade de investimento dos municípios, numa região que precisa da maior infraestrutura, e do Estado. O Estado perde a capacidade de investimento, o que é mortal para esse projeto de retomada. Eu acho que o impacto vai ser no setor de eventos, vai ser na economia em geral. Então, o trabalho que tem que ser feito hoje é um trabalho muito grande de recuperação de muitos anos perdidos, de décadas perdidas, em termos de estruturação. O país tem um problema, o Rio de Janeiro tem um problema maior, que nós estamos numa caminhada, numa retomada importante. Então, não é justo que nesse momento tome uma medida dessas completamente injusta com o Estado que tenha que toda a extração de petróleo, todos os impactos da própria região norte do Rio de Janeiro, o norte do Estado do Rio de Janeiro, que dobrou, triplicou, quadriplicou de população. De que forma se constrói uma infraestrutura para que essa população more e trabalhe lá, sem que existam investimentos das prefeituras e do Estado. Principalmente, né, que virou um centro. De estrutura. O Rio de Janeiro carece de estradas, de aeroportos, de meios de transporte. E são, como eu falei, investimentos grandes, longos, de comprometimento, de orçamentos de longa duração. Então, eles não podem ser abandonados. Na verdade, os investimentos desses grandes eventos, com exceção dos estádios em si, todos os outros são investimentos que deveriam ser feitos independente dos jogos. Só se viabilizarão por causa disso. Os jogos estão viabilizadores, quer dizer, na verdade, tudo que está ali, a cidade precisa. A Transcarioca, que está sendo licitada, ela já inaugura saturada. Ela já devia ter sido feita, quer dizer, na verdade é uma recuperação do que não foi feito no passado. E sem um orçamento adequado e sem essa fonte de recursos é impossível. Quer dizer, não pode ficar vivendo de favores do governo federal ou de emendas, de verbas futuras. Está dependendo mais ainda do governo federal. Exatamente. Mais ainda, exatamente. O Estado tem conquistado a independência, como, aliás, são as outras regiões produtoras de petróleo no mundo todo. Seja no Mar do Norte, seja nos Estados Unidos, as regiões produtoras de petróleo são regiões ricas porque elas recebem uma participação
para estruturar as regiões. Então não é possível que no Brasil se crie um modelo diferente, ou que se quebre um modelo, que é um modelo que tá funcionando. No próximo bloco, vamos saber por que o turista de negócios prefere o Rio de Janeiro. Rio em Foco, aqui política e economia caminham juntas. Segundo pesquisa da Embratur, o Rio de Janeiro é foco da indústria turística da América Latina, pelas inúmeras facetas, tais como beleza natural, matas e mar próximos, o que facilita os passeios turísticos. Mas o turista também quer uma infraestrutura sofisticada para realizar eventos internacionais. Vamos ver o que dizem especialistas. O evento ele é fundamental porque ele reúne as pessoas, ele reúne a mídia, ele traz compradores, ele traz profissionais, ele traz o formador de opinião. E isso é uma mistura que não só difunde a moda, como propaga essa ideia e essa transformação da indústria da moda. O Rio de Janeiro, nesse sentido, está ganhando cada vez mais um mercado que, além de estar crescendo, ele é estratégico para o país, né? O Rio de Janeiro é a porta de entrada do mundo para o Brasil, né? A cidade, uma das cidades mais conhecidas brasileiras no mundo é o Rio de Janeiro. Então é muito importante que isso se estabeleça também aqui de forma muito forte e com a capacidade de crescer e se desenvolver. O Rio de Janeiro é mais ou menos assim, vamos fazer uma má comparação ou uma boa comparação. Uma pessoa que durante muitos anos fazia ginástica, corria, andava na lagoa, ficava super em forma, né? E de um certo tempo ele parou. Não fez mais ginástica, começou a engordar, começou a não ter mais aquele preparo muscular e etc. O Rio de Janeiro hoje, ele está sem o preparo muscular, isso quer dizer em termos de infraestrutura, serviço, tem que ser melhorado bastante, porque ele não estava acostumado com isso. Então, e pela primeira vez nós temos dentro do próprio município, mais o Estado e mais a Presidência da República, que trabalham em prol de melhorar o Estado. Então, e o município. Então, isso vem somando e vem dando uma nova musculatura para nós, para o Rio principalmente, e muitas coisas tem que fazer, seja em infraestrutura, seja em segurança, mas o caminho está aberto, a luz no fim do túnel está aí, o investimento também está aprovado. Agora, cabe a cada um de nós, não só o público em geral cobrar, como os administradores fazer, né? E a verba está aí. Eu acho que daqui para frente a gente só tem a melhorar. Obviamente nada e jamais será 100% a favor de todos, porque todo mundo acha que tem alguma coisa que ainda tem a fazer, mas é assim mesmo. Organização de vendas, organização de cidades, você tem que fazer tudo para todo mundo, mas nem todo mundo está satisfeito. Nós vamos chegar lá e acho que esse é o meu desejo, acho que é o desejo de todos os cariocas e principalmente, né, o pessoal do estado do Rio de Janeiro. Já está dando para ver o retorno, quer dizer, dessa visibilidade que o Rio de Janeiro está tendo por conta desses grandes eventos esportivos? Sim, foi imediato, né? Na verdade, a gente já tinha um crescimento de demanda, falando em termos de Rio Centro, já havia, por conta da recuperação econômica do país, da visibilidade que o Rio de Janeiro tem, já vinha numa recuperação, mas após a escolha dos Jogos Olímpicos, principalmente, não deu para sentir o impacto em termos de Copa do Mundo, porque já era esperado, mas aí, de fato, a procura aumentou muito. Nós estamos recebendo uma quantidade de demandas e de sondagens de empresas que querem se estabelecer no Rio, de eventos que querem vir ao Rio. É claro que a captação de evento ela tem um prazo um pouco mais longo, né? Então não tem alguns pequenos resultados imediatos, mas são resultados mais a médio prazo, mas num volume muito grande, realmente muito grande. Existe uma percepção completamente diferente de imagem, a vontade de realizar evento para uma cidade que vai ser uma cidade, que é uma cidade olímpica, ou pós-Olimpíada, ou imediatamente antes, é um apelo muito forte. A mídia que o Rio de Janeiro teve foi impressionante. A hotelaria sente isso assim imediatamente, né? Quando você vê a taxa de ocupação, é imediato. Então, quer dizer, a gente sentiu isso na hotelaria do Rio de Janeiro desde o final do ano para cá. Todas as taxas têm sempre surpreendido. Todo mês a gente fecha o mês e chega lá, foi a melhor taxa de ocupação para esse mês desde 2001.
sempre está batendo, quer dizer, só pode ser reflexo de uma boa exposição. Semana passada não se encontrava até no Rio de Janeiro, e essa semana também não, que estamos com 100% de ocupação, o que é muito bom, mas o que mostra também que é necessário investimento, é necessário que se construam novos hotéis com uma urgência enorme, porque a rede hoteleira do Rio ela já é insuficiente sem Olimpíadas, sem grandes eventos. Ela já não estava conseguindo acompanhar o crescimento por uma série de questões. E isso é um dos pontos de estrangulamento. Isso está acontecendo. E não está acontecendo nada na cidade, quer dizer, não tem um grande evento. Não, são eventos. A gente estava com um evento no Rio Centro, mas o evento não é nem grande, o evento é médio. E foi um problema, nós tivemos que interferir para conseguir hotéis com dificuldade, quebrados um pouquinho em cada lugar, colocar bastante difícil, né? Então é necessário ter um plano estruturado mesmo de crescimento. Teve realmente um crescimento de demanda para o Rio de Janeiro, isso é incontestável. Eu acho que nessa época do ano é muito mais para evento corporativo, acho que não corporativo, mas de congressos. Mas acho que o grosso, quer dizer, pelo menos na história toda, né, a parte de ter evento técnico científico sempre foi muito mais para o segundo semestre, né? Essa época sempre foi uma época mais inibidora. Mas sabe o que está acontecendo? Tem muitas reuniões, muito pequenos eventos que você não tem controle. Uma empresa que junta, a empresa, por exemplo, nós no caso da GL, a GL tem um espaço em Barcelona. Barcelona passou depois da Olimpíada, passou a ser um centro, uma cidade. Barcelona não se vende, Barcelona é comprada. Então, as empresas escolhem Barcelona para fazer encontros, 200, 300 mil pessoas, 500 encontros fechados, corporativos, às vezes sem nenhuma grande produção, simplesmente um encontro, mas eles ocupam os restaurantes, a rede hoteleira, e o Rio de Janeiro está acontecendo esse fenômeno, entendeu? Então isso nós vamos procurar, não tem hotel, tem algum grande evento? Não tem nenhum grande evento, tem alguns eventos e está lotado. O que está acontecendo? Tinha a Olimpíada do Conhecimento, que ocupou 3 mil quartos de hotéis, mas nada que a gente precisa, como a gente precisa de 8 mil apartamentos, 6 mil apartamentos, e não tem. Não tem. Mas esse plano já está começando a ser desenhado? Pelo menos o setor, os empresários estão vendo isso? Da parte da hotelaria, a gente apresentou recentemente para o prefeito um planejamento onde os hotéis, os hoteleiros se comprometem a fazer investimentos da ordem de criar 8 mil quartos até 2016. Mas para isso precisa ter, claro, a contrapartida, precisa ter um pacote de incentivo fiscal que a gente está aguardando, realmente que a prefeitura responda isso para os hoteleiros, para que comecem realmente a acontecer os investimentos. São quantos quartos hoje? Eu acho extremamente modesto, não tem menor, eu acho que 8 mil apartamentos a gente precisa hoje. A gente tem quantos hoje? Hoje tem uns 14 mil, pelo menos pela BH cadastrados, tem 14 mil apartamentos. Porque é pouquíssimo, São Paulo está batendo 50 mil. Exato. Quer dizer, então para ter uma ideia, alguns anos atrás as redes eram equivalentes. Hoje São Paulo tem 50 mil, nós temos 14 mil, dos quais para conseguir bloquear 3 mil apartamentos no Rio de Janeiro, só pulverizando muitos hotéis, é muito difícil. Isso significa o seguinte, hoje nós temos demanda de congressos que precisam de 5, 6 mil. Ele não consegue, ele desiste do Rio de Janeiro. Porque não tem como hoje conseguir esse tipo de apartamento, essa quantidade de apartamentos, que não estou falando de números, não estou falando de congresso de 20 mil pessoas, que a gente tem capacidade de acolher, estamos falando de eventos, porque o evento mobiliza o participante, o prestador de serviço, o expositor, o visitante, quer dizer, ele mobiliza uma quantidade de pessoas muito grande. E é o turista que mais gasta, exatamente. É o turista que traz a maior rentabilidade para a cidade. É um turista mais qualificado, né? E pra você ter uma ideia, eu acho que a gente atinge o quê? Mais de 50 setores da economia quando você faz um evento mais ou menos desse porte. Para ter uma ideia, a cadeia produtiva é muito grande. As pessoas não têm essa noção, né? De que às vezes até um vendedor ambulante ele está participando e não tem essa noção, né? Então por isso que é muito importante que nós conseguimos dobrar para 2010. Nós vamos dobrar a taxa de ocupação do Rio Centro em relação a 2006, que era o primeiro ano antes da nossa gestão. Mas mesmo dobrando a taxa de ocupação existente, nós hoje estamos à metade da nossa capacidade. Só que se não mudar nós não vamos ter capacidade, nós não vamos poder ir muito além disso. Mas porque é muito integrado, né? Exatamente, exatamente. Não tem como ir além. Nós estamos chegando ao nosso limite, porque não conseguimos mais hoje ter a cadeia completa. O que mobiliza da cadeia? Assim, você falou são 50 setores? Eu acho que mais ou menos, né, mais de 50 setores, além dos que a gente está acostumado a ver. Por exemplo, você quando faz um evento de grande porte, hoje, por exemplo, você tem que fazer grupos,
Porque esse evento muito grande, que às vezes vem acompanhantes, por exemplo, no caso de eventos técnicos científicos, então você tem que fazer passeios para essas pessoas, então as pessoas vão a shoppings, as pessoas vão, às vezes, participam de eventos de shows e tudo mais, ou seja, realmente envolve, então você vai e você vê brindes, você vê transporte, você vê o táxi, você vê decoração, você vê alimentação, ou quando não acontece tudo... O internacional traz o acompanhante, ele vem, quando acontece evento no Rio de Janeiro, ele aproveita e traz a família. Porque o que acontece, né, principalmente nos eventos, principalmente na área médica, né, que é uma área até que é que mais a gente produz eventos de eventos científicos. O médico, quando ele vem, né, participar de um evento numa cidade, eles já escolhem com esse objetivo, porque como ele não tem muito tempo para ficar tirando férias, então o que ele faz? Não, vamos fazer no Rio de Janeiro, porque lá, ou seja, ele já vem, então ele traz a mulher, e às vezes até traz um pouco maior, aumenta um pouquinho mais aí o participante, porque ele aproveita e vem um pouquinho antes ou fica um pouquinho depois para poder conhecer o turismo. E ele faz aquele famoso turismo de lazer. Esse tempo de permanência no Rio de Janeiro é maior do que em outros estados. O tempo de permanência do internacional é maior. Ele não só visita a cidade, como ele normalmente usa o Rio de Janeiro como base para visitar as outras atrações turísticas do país. Isso é uma característica forte. A gente tem dois tipos de evento, tem evento de calendário, os eventos de calendário acontecem menos, que passa a ser, os visitantes vêm a todo ano, mas o turista estrangeiro é muito forte. A quantidade de acompanhantes que vêm nos congressos é muito grande. Sem falar que é formador de opinião, né? Desculpa te interrompendo, né? Que eles são grandes formadores de opinião. Claro, eles voltam. Exato. Voltam e indicam. Em média, na hotelaria, a gente mede esse tempo de estada do cliente com a gente. E isso hoje varia entre 3 a 5 dias. Quer dizer, é claro que o turista de negócios, a gente sabe que permanece normalmente 4 a 5 dias, né? Eu estou falando não só do turista que vem para um evento, para um congresso, né? Porque muitas vezes ele vem só para fazer negócios no Rio de Janeiro, que tem várias bases de negócios também instaladas no Rio. Exatamente. A gente tem também shows, nós medimos alguns shows internacionais, shows como o Bob Dylan, por exemplo, teve mais de 50% da venda feita fora do estado do Rio de Janeiro. As pessoas compraram, vieram passar o final de semana, então o Rio de Janeiro tem essa atratividade. Eu vou ao show, mas eu vou aproveitar e vou passar o fim de semana no Rio. E aí tem os pacotes da hotelaria, só para voltar um pouquinho do que a gente estava falando, ou seja, né, a gente está aqui mais ou menos com uma cadeia mais importante de decisão para você trazer um evento para o Rio de Janeiro. Então, por exemplo, nós, organizadores, né, no caso, a gente precisa de ter um equipamento bom, um local bom, mas precisa de hotelaria. Então, ou seja, não adianta, que ele falou, você ir lá e vender o Rio de Janeiro para um evento, mega evento. E aeroporto, né? Que hoje a gente quer que ele passe rápido e saia rápido e não olhe para o aeroporto, né? Porque aeroporto como os do Rio, pelo amor de Deus, né? Isso aqui... É difícil, a gente que está acostumado a viajar por aí afora. Vamos continuar no próximo bloco. A seguir, o interior do estado tem capacidade para captar grandes eventos? A gente volta já. Rio em Foco, aqui política e economia caminham juntas. Macaé, depois de se tornar capital nacional do petróleo, deu um salto de crescimento. Cidades da região dos lagos e da região serrana também são procuradas para eventos. Rosana, essas cidades têm capacidade de serem polos de turismo de negócios no interior? Olha, algumas cidades já têm alguns centros, né, de convenções, ou seja, já recebe, Búzios, por exemplo, é uma cidade que já recebe bastante evento, somente na área técnica, né, científica, mas aquilo que o Arthur falou, é importante a gente ter que essas cidades realmente se mobilizem da mesma forma, né, que a gente está falando, que a gente acaba falando mais da cidade do Rio de Janeiro. A Belk fez o ano passado um evento chamado Meu Rio, exatamente com esse enfoque. Então, nós começamos pela cidade do Rio, os convidados desse evento são os presidentes de associações de classe, ou seja, são aqueles que decidem aonde vão fazer, principalmente os seus eventos nacionais, e às vezes participam também da busca, né, enfim, de trazer eventos internacionais para o Rio de Janeiro, da entidade a que ele representa. E aí a gente mostrou o Rio de Janeiro, enfim, como o Rio de Janeiro está agora, enfim, muito bem, graças a Deus, mas acho que precisa dessas outras coisas. A gente tem aqui o Rio Centro que está ótimo, os hotéis estão crescendo, a gente está com uma demanda boa. E o interior, e agora é partir para o interior. A cada ano a gente vai fazendo uma cidade do interior para mostrar que se ele quiser fazer um pequeno evento ou uma coisa assim, quer dizer, mudar talvez, ou seja, aquela coisa sempre de fazer o evento no Rio de Janeiro e fazer o pré e pós-tour, de mostrar que existe também essa capacidade, né? Então, enquanto isso, pelo menos o Estado não perde os eventos. A partir do momento que você não tem
é uma agenda, né, muito ocupada, como é do Rio de Janeiro, agora que eu disse que o Rio de Janeiro virou moda, né? Então, é mostrar que existe ainda alguns setores, né, algumas cidades do interior que podem receber. Mas é importante, somente a acessibilidade, que o Arthur, né? O importante é o seguinte, é possível, mas a cidade, a região tem que saber qual é a sua vocação. Porque também não adianta construir, existe assim, a dificuldade de planejamento que existe aqui é a seguinte, eu pego o exemplo que acontece concreto, é outro patamar, mas Boston, há 7 anos atrás, alguns anos antes da construção do Boston, estava lendo uma matéria que eles estavam abaixo da captação. O Centro de Convenções de Boston pretendia no business plan deles que naqueles momentos eles já tivessem contratado 30 milhões de dólares de eventos e só tinham contratado 27 milhões de dólares de eventos para não sei quantos anos. E lá eu fui lendo a matéria e digo, bom, e a obra vai começar daqui a 2 anos. Quer dizer, aquele plano não tinha começado a obra. A obra era uma parte depois do evento. Primeiro era botar o evento, depois constrói o prédio. O prédio vai lá e constrói. Não tem problema. Aqui não, aqui se constrói o prédio. Bom, agora o que a gente vai fazer com o prédio? Será que ele é adequado? Então, não adianta construir. Eu vi cidades com projeto de centro de convenções para 2, 3 mil pessoas. Não tem um aeroporto aqui perto. O aeroporto tem voo regular? Não, não tem. Como é que vão chegar 2 mil pessoas na cidade e sair 2 mil pessoas no mesmo dia? Tem hotel? Tem. Nós temos não sei quantos hotéis, cada um tem 20 apartamentos. Espera aí, nós vamos espalhar essas pessoas em 100 apartamentos aqui? Em 100 hotéis diferentes? Não vai funcionar. Então, o importante é o seguinte, outra coisa é fazer em etapas. Faz uma primeira etapa, começa a criar o costume de evento, deixa um planejamento que ele possa ser feito numa fase, o centro de convenções que seja fase 1, pequena, atendendo a rede hoteleira, depois ele está ocupado, ele cresce para uma segunda etapa, porque o difícil não é construir o prédio, o difícil é construir o destino. Exatamente. É fazer com que aquele destino seja desejado e que ele atenda em todos os requisitos. Então, é possível? O interior pode, deve fazer, mas tem que fazer, entender que tem que ser a vocação e a satisfação dos seus visitantes dos pequenos eventos é que vai gerar que ele venha a ter grandes eventos. Ninguém vai lá construir um prédio e no dia seguinte eu tenho o Congresso Mundial. Não tem. Não funciona dessa maneira. Eu acho que ele está falando perfeito, assim, no sentido até de aproveitar, principalmente os eventos regionais. Claro. Que é onde, às vezes, fica difícil, muito caro você para um evento regional fazer no Rio de Janeiro. Eu acho que vai muito bem, muito por aí o que o Arthur falou. Eu acho que tem que ver a vocação, sim. No caso de Macaé, especificamente, eu acho que a cidade cresceu devido às empresas internacionais de petróleo, né, que se instalaram lá. E isso, com certeza, já criou uma boa parte da demanda para Macaé, sem dúvida, crescer no turismo de negócios e acima de eventos também. Eu acho que um bom exemplo que a gente tem no Brasil é a gente pegar uma cidade do interior, que é Gramado, no Rio Grande do Sul, que é super focada em eventos, trabalha super focado, né? Fez exatamente o dever de casa, de vamos criar a demanda primeiro, para depois fazer os investimentos. Quer dizer, eu acho que se trabalhar por aí, Macaé também tem chance de sucesso no interior. E Macaé deveria ter investido mais no outro formato. Acabou construindo um centro de convenções para um evento. E que não é suficiente, e depois ele não é adequado para os outros eventos que podem acontecer durante... Esse evento acontece a cada 2 anos. Quer dizer, ele é usado uma vez a cada 2 anos. Não criou a demanda. Então, ele tinha que ter criado demanda, e de outros eventos com outros formatos, com mais auditórios, treinamentos corporativos para as empresas de petróleo, e não um pavilhão que vai ter uma baixa utilização. Era economicamente era muito mais interessante que se fizesse temporário, de boa qualidade, porque é uma vez a cada 2 anos. Não tem sentido construir um prédio, que hoje é um grande problema de manutenção, né, que está na beira do mar, está junto com uma maresia enorme, pouquíssima utilização, porque o formato dele não está adequado. Você estava falando justamente de se construir o prédio e depois chegar à estrutura. O Rio Centro sofreu durante muito tempo disso, né? Exatamente. O Rio Centro é um projeto, imagina, 30 anos atrás, construir um projeto... O Rio Centro é interessante o seguinte, a qualidade do projeto, a qualidade da construção é excepcional. Quer dizer, é uma obra como dificilmente se faria hoje em termos de qualidade. Ela tem que sofrer umas adequações, nós estamos fazendo essa adequação, esses investimentos para atualizá-lo. Mas como qualidade de construção, com algumas questões normais, não é como se fosse um prédio de 30 anos. Ele foi muito atual para a época que ele foi feito. Nunca foi concluído, né, integralmente, nós gradualmente vamos agora... Então, aproveitar as Olimpíadas para concluir os investimentos. O hotel estava no projeto original ou não? Existia um hotel, nós nunca encontramos esse projeto original, mas já está determinado o local do hotel
já está... O projeto inicial, aquele pavilhão 1, era um shopping, uma espécie de um shopping de entrada, com serviços, com comércio, que é como distribuição, que vai ser uma vocação natural daquele pavilhão e funcionando anexo ao hotel. E existiam 2 rampas, né, que nunca foram terminadas e ficaram lá, estão lá até hoje, que vão ter que ser demolidas. Mas existia um hotel, mas eu não sei exatamente onde no complexo, a gente não tem. Existia a previsão de fazer um hotel. E o perfil atualizado hoje desse hotel, que vocês vão fazer? Quantos quartos? A nossa ideia é trabalhar na faixa de 300, 350 apartamentos, 3 para 4 estrelas, que é a grande carência hoje da Barra da Tijuca, enorme. Não é os 5 estrelas, nós temos carência nessa faixa. Hotéis modernos, práticos, que o visitante saiba o que vai encontrar. Ele sabe exatamente, cheguei lá, eu sei o que eu vou encontrar. Né? Eu sei a classificação, eu sei exatamente o que vai ter, eu sei o padrão de serviço, sei o que eu estou pagando por ele. Porque é assim que a indústria hoteleira está se movendo no ano. Você quer saber o que você vai ter lá. Então, eu acho que esse padrão. Isso nos torna um pouco mais competitivos, mas não resolve o problema de hotelaria na Barra. Uma questão importante, quer dizer, por exemplo, para as Olimpíadas, você tem a família olímpica o que se optou a fazer foram as residências, que depois vão se transformar em conjuntos, vão ser vendidos. Essa é uma solução? Não, de jeito nenhum. Isso não é solução. Isso é solução para a Olimpíada. Para ter uma ideia, o Rio tem 14 mil apartamentos. Estou entrando um pouco na sua área, desculpe, mas tem mais 14 mil apartamentos, fazendo 8 mil. Nós estamos falando aqui de 22 mil. A Vila Olímpica são 16 ou 18 mil atletas. A Vila de Mídia são 14 mil jornalistas. E a Família Olímpica, que é um terceiro grupo, são 8 mil. Tá? Então, quer dizer, primeiro olha o desafio de funcionar como hotel durante um curto período de tempo, locais que não são hotéis, que não tiveram soft opening, não tiveram treinamento para aquele grupo. Primeiro, nós estamos falando do dobro da capacidade que a rede hoteleira do Rio tem hoje. Teria que ter um investimento gigantesco em serviço. Eu não estou falando dos visitantes, não estou falando do público envolvido, estou falando só desses 3 grupos. Então, é claro que não se pode construir essa quantidade de hotéis para depois mais de qualquer maneira. Esse é o grande desafio. Esse é o desafio. Então, é um desafio fazer com que essa estrutura funcione. Agora, que essa quantidade de hotéis, 14 mais 8, que sejam 22, ele não consegue atender os visitantes fora desse grupo, excluindo esse grupo, entendeu? Então esse que eu acho que é muito grande, quer dizer, é um trabalho muito grande. É uma dificuldade que a gente vai continuar discutindo no próximo bloco. A seguir, por que os gastos dos turistas de negócio são mais elevados? A gente volta já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Souvenirs, artesanatos, roupas, calçados, livros, revistas e joias. O turista gasta mais dinheiro no Rio de Janeiro do que no restante do país. Pelo menos é o que mostra a pesquisa da FGV. Por que esse gasto maior, por que esse investimento maior no turismo de negócios? Primeiro, eu acho que o turista vem já planejado, já planeja a sua viagem e planeja o gasto que ele vai ter. E quando ele chega no Rio de Janeiro, ele se depara com um serviço muito mais bem ofertado, muito bem vendido, com muita opção, né, de compra e acaba realmente se encantando e comprando mais. Não tenho dúvida disso. Outra, eu acho que no Rio de Janeiro ele fica mais tempo realmente na cidade do que nos outros pontos pelo Brasil afora. E quanto mais tempo você fica, mais tempo você tem para gastar. Você tem outro fator, né? Ele tem 2 fontes de recursos do turismo de negócio, que é a empresa e ele, né? O turista é ele que paga a conta toda. O turista de negócios, o hotel é a empresa que paga, tem a diária, o transporte, a inscrição. Sobra mais dinheiro para ele fazer no lazer na parte dele, entendeu? Então o turista de negócios, tradicionalmente, ele muitas vezes é pessoa jurídica. E ele carrega junto a pessoa física para fazer a parte extra. Então ele tem mais fontes, ele gasta mais. Isso é mundial. Então essa é uma característica forte da área do turismo de negócios, né? De eventos principalmente. E além dessa distinção, quer dizer, para quem promove um evento, para quem organiza um evento, a quantidade de empregos que são gerados nessa cadeia é gigantesca, né? Aquilo como eu falei no outro bloco, a gente tem mais ou menos uma ideia de que um pouco mais de 50 setores da economia
principalmente quando você fala do evento internacional, e o que a gente gera de emprego direto e indiretamente é muito grande, é uma conta bem grandinha. Eu não sou muito boa de números não, mas é só você ver na última pesquisa, né, no último boletim informado pela Embratur, que você vê que é realmente alguns milhares aí, né, de milhões, enfim. E acho que assim, uma outra coisa também, que eu acho que o turista de negócios, ele tem um poder aquisitivo maior, quer dizer, aquilo que o Arthur falou é importante, porque ele não tem o gasto do hotel, ele não tem o gasto do transporte, e às vezes ele tem uma diária para ele gastar, e ele aproveita o hotel e traz, né, a esposa, porque aí ela não vai pagar, a gente vê muito isso, né, quando a gente traz principalmente os palestrantes, né, e ele além dele ter um poder aquisitivo maior, ele é muito qualificado em termos de informação. Então, o nível de exigência dele é maior. Arthur, você falou uma coisa importante, que é da demanda por hotéis de 3 e 4 estrelas. Uhum. E de 1 e 2? Porque quem presta serviço para esses eventos normalmente ocupa outros. Na verdade, isso é curioso, né? Porque o 1 e 2 já criou-se o Rio de Janeiro, que é um mercado paralelo, né, de pequenos apartamentos que são alugados para esses prestadores de serviço habituais, né? Então, ali mesmo em volta do Rio Centro, já tem vários apartamentos que são alocados por curtas temporadas e que são as empresas que trazem gente para prestar serviço com valores baixos. E é claro que existem espaços para os hotéis 1 e 2 estrelas, mas eu acho que não é... Dentro da quantidade de prioridades nossa que nós temos, eu acho que esse 1 e 2, eles dão um jeito... O Rio já arranjou um jeitinho pensões, carioca. Nos pequenos... pensões, pequenas pousadas simples, que atendem, porque passam às vezes o dia inteiro trabalhando. Agora, o visitante não. O visitante... Está mais carente de nível médio. De nível médio. Então, eu acho que a questão principal é realmente o nível médio. Aquela opção de colocar navios aportados para suprir a demanda de quartos. Olha só, isso resolve um problema daqui. Se resolver, tá, eu acho que o custo vai ficar enorme, porque na Olimpíada em julho você vai tirar, em pleno verão europeu, vai tirar os navios do Mediterrâneo para vir para cá, eles vão cobrar caro. Porque é a temporada que o navio mais fatura no hemisfério norte. Eles vão vir para o hemisfério sul para ficar parados como hospedagem. Eu acho que não tem chance disso ficar barato. Esse é o meu primeiro ponto. Mas isso não... minha análise, assim, achei estranho colocar navio, agora que a gente já ganhou, né? Pode falar, achei estranho colocar navio em pleno verão do hemisfério norte, tá? Agora, outra coisa, tá bom, resolve a Olimpíada e depois. Vão embora, os quartos vão embora e a gente não tem evento. Quer dizer, eu acho que a gente tem que pensar numa solução que seja uma solução que atenda... Permanente. Outra coisa, nós estamos fazendo uma Olimpíada para ser bem-sucedida, para ser um sucesso. Então, o que vai acontecer? Nós vamos dobrar, triplicar a quantidade de eventos. Nós temos que acreditar que vai ser tão bem-sucedido, as imagens que o Rio de Janeiro vai gerar para o mundo vai fazer com que a gente entre numa outra era. E nessa outra era, não vão ser 8 mil apartamentos. Eu acho que é um projeto muito grande, que a gente precisa realmente ter uma visão de que é a bala de prata. Pensar grande, né? É o tiro que nós temos agora e nós devemos pensar grande. Eu acho que nós temos que pensar grande. O planejamento de 8 mil é um planejamento inicial visando realmente um pacote de incentivo fiscal para que se tenha um investimento mais imediato, sem dúvida. Agora, eu acho que o Rio de Janeiro... Aliás, esse ponto é um ponto importante, sabe por quê? Porque você colocou nesse ponto, porque outro dia me perguntaram o que poderia ser feito, o que o governo do Estado poderia ser feito. Muitas coisas que nós estamos falando aqui dependem muito da prefeitura, né, de legislação, mas tem alguma coisa que destoa no nosso estudo de comparação. A GL tem cerca de 40 centros de convenções no mundo todo, que é o custo da energia e da água. Nós temos o maior custo do mundo de energia e água, em relação a percentual. E observa só, o custo não é nosso, porque, na verdade, quem aluga o nosso espaço, quem usa o nosso espaço, a gente pega a conta e ele tem que pagar a conta. Ele repassa o custo. Então, não estou falando de um custo que seja nosso como empresa, como Rio Centro. Estou falando do custo para que a associação, para que realize o evento conosco. Nós repassamos esse custo. É impressionante essa comparação, entendeu? Então, um tipo de incentivo que deveria ser feito não só para os centros de convenções, mas para as instalações esportivas que vão ser construídas, porque elas sofrem do mesmo problema. Nós temos uma arena, que é posta no Rio Centro, a HSBC Arena, que sofre da mesma dificuldade. Como o uso de energia não é constante, depende de ter evento ou não ter evento, o custo é muito alto. Então, um incentivo que poderia ser visto em relação ao Estado é a questão da redução
ou zerar os impostos do ICMS por um período pré-determinado de tempo. Dúvida, você tem que ter um pacote, você tem que ter um pacote de incentivos em relação ao IPTU, à própria cobrança do ISS, que incide sobre a hotelaria. Então tem que ter um incentivo, porque o hotel, nenhum empresário de hotelaria vai investir, vai construir um hotel de 100, 150 quartos, simplesmente para atender uma Copa do Mundo ou uma Olimpíada. Isso não vai pagar o investimento do hotel. Eu acho que ele tem que ter continuidade. Mesmo que seja por um período determinado, para as instalações ligadas aos Jogos, à Copa do Mundo, aos centros de convenções, seria um importante em cima da energia elétrica e da água. Essa é uma sugestão que nós temos, porque nós fazemos constantemente esse tipo de comparação, como nos tornarmos mais competitivos em relação aos outros destinos. Como a Rosana disse, as cidades estão extremamente competitivas. Cada dia aparece a cidade constrói mais uma instalação, ela é mais agressiva, ela oferece mais. Nós temos competição do mundo inteiro e cada vez melhor e maior. Então nós estamos o tempo todo acompanhando de que forma. Eu acho que o Rio de Janeiro vive um momento único realmente, onde criou-se essa tão sonhada demanda que a gente queria, né? A gente vê isso pelos eventos, nos hotéis lotados, inclusive, então a gente já tem essa demanda. Realmente, agora precisa crescer a oferta. A oportunidade está posta. O mercado tem que responder à altura. Exatamente. Acho que a gente tem que aproveitar essa onda boa. Tem que aproveitar. E eu acho que uma coisa que vocês não tocaram, que eu acho que é importante dizer, né, que virou moda se falar isso, muita gente ainda tem muita dificuldade de entender, somente a comunidade, que é o famoso legado que esses dois eventos importantes podem deixar. Isso é uma coisa que a gente tem que ficar, principalmente a sociedade, muito, muito atenta para que não se construa uma coisa, um estádio ou alguma coisa, que depois não se dê continuidade a isso. Ou seja, não se pode pegar um dinheiro muito grande do povo, investir num equipamento para simplesmente satisfazer uma Olimpíada e que depois aquilo morre, ou seja, acho que tem que ter eu não sou expert nisso, mas acho que tem que ter uma interatividade muito grande entre as federações, para que isso continue sendo usado. O projeto olímpico ele é muito inteligente nesse sentido. Os prédios têm muito pouca construção que seja construção de competição. Existe uma diferença muito grande entre a construção de competição e a competição de treino. Então, eles estão sendo construídos como instalações de treino, que vão ser adequadas com montagens temporárias para a competição e depois viram centros de treinamento, que têm utilização permanente. Então, nesse sentido, ele é muito inteligente, o projeto 2016. E a grande investimento são obras estruturantes. Então, é a infraestrutura que a gente precisa de qualquer forma, né? Está no transporte, está no porto, está nos aeroportos, né? Será que os aeroportos vão dar tempo, né? A gente tem que justamente aproveitar. Tem que dar tempo. Eu acho que já precisava estar começando, a gente já ter visto já algum tipo de melhoria nos aeroportos. Né? É aproveitar essa oportunidade e esperar que todas as coisas aconteçam juntos. Infelizmente, está chegando ao fim nosso programa. O Rio em Foco é o programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode assistir esse programa no site www.rioemfoco.rj.gov.br ou pelo www.tvalerj.tv. Obrigada, Rosana, Arthur. Obrigada, Paulo. Obrigada a você que nos acompanhou e até a próxima. TV Alerj, o canal do povo fluminense.